Comprei presentes de Natal no valor de $1.800, todos para os filhos da minha irmã. Na manhã de Natal, meu filho abriu o embrulho e encontrou uma caneta. O orçamento estava apertado, disse meu pai. Meu filho perguntou: eu fui mal este ano? Peguei o SUV, carreguei cada caixa que eu tinha comprado, tirei uma foto da árvore e mandei mensagem: presentes recuperados. Às 7 horas da manhã, minha irmã já estava batendo na minha porta fazia meia hora. Meu nome é Leia, sou a filha mais velha de uma família em que ser responsável virou praticamente toda a minha personalidade. Tenho 35 anos, trabalho como coordenadora de projetos para uma fornecedora de suprimentos hospitalares, e sou o tipo de pessoa que paga o aluguel 3 dias antes do vencimento, porque só de pensar em multa por atraso já fico nervosa. Também sou mãe do Max, de 8 anos, que dorme com uma lanterna debaixo do travesseiro e chama tempestades de trovão de tambores do céu. Na minha família, sou aquela que revisa currículos de última hora a caminho do aeroporto às 4h30 da manhã, a pessoa que acumula milhas e pontos. Quando alguém quer reservar uma viagem que não pode pagar, é comigo. Eu faço listas, coloco lembretes até para os meus lembretes. Se um problema surge na mesa, eu o corto em pedaços e coloco cada parte em saquinhos plásticos etiquetados. Minha irmã Gena tem 32 anos. É mãe de 3 crianças com menos de 9 anos. Ela diz às pessoas que está entre oportunidades, uma forma gentil de dizer que não mantém um emprego tempo suficiente para ter um W2 há anos. O marido dela, Kyle, é empreiteiro e está sempre prestes a fechar algum grande contrato. Meus pais são o coro grego da situação. Meu pai, com seus ditados populares: família cuida da família. No fim tudo se equilibra. Minha mãe, com suas broncas suaves: Leia, você sabe que filhos dão trabalho. Eles estão se esforçando. Você só vai entender quando for mãe. Sempre engulo esse último comentário, porque eu já sou mãe e a diferença é que eu não espero que os outros paguem as minhas contas. Todo ano passamos o Natal na casa dos meus pais. A mesma casa de 2 andares. A mesma vilazinha de cerâmica em cima do piano, iluminada por dentro como pequenas luzes de noite. O mesmo balde de plástico cheio de pisca-piscas emaranhados, que ninguém nunca enrola direito em janeiro. As regras são simples: os adultos tiram nomes no sorteio, limite de $40. O foco é nas crianças. Eu nunca respeito esse limite. Digo a mim mesma que é porque amo dar presentes. Mas a verdade é mais bagunçada: estou sempre correndo atrás de um tapinha no ombro que nunca vem. Sempre tive a esperança de que a generosidade funcionasse como uma chave, abrindo uma porta onde meus pais finalmente me olhariam com orgulho simples, sem ressalvas. Este ano, decidi ir com tudo e encerrar o assunto. Convenci-me de que seria um gasto único. Fiz uma planilha, abas para cada criança, colunas para preço e código de desconto, um total que subia devagar, como um filho teimoso. Cacei promoções. Usei meu desconto de funcionária. Comprei o tablet para os aplicativos da escola. O Lego, não o de Star Wars. Os tênis que acendem como um mini desfile. Uma casinha de bonecas com luzes de verdade, mais cara do que o seguro do meu primeiro carro. O kit de arte com marcadores bons, que não borram. Embalei tudo com fitas de verdade. Escrevi etiquetas claras, letras de forma. Da tia Leia. Chegamos na casa dos meus pais na véspera de Natal, logo depois do pôr do sol. A geada bordava as bordas dos arbustos, e o céu tinha aquele azul profundo que faz as luzinhas parecerem flutuar. Papai estava na garagem com uma cerveja, usando a blusa de moletom escrita Old Zocaias Grandpa, cantarolando junto com uma rádio de rock clássico. Mamãe estava dentro de casa, ocupada com um presunto do tamanho de uma bola de boliche. Gena chegou atrasada, com as crianças e um cheiro forte de body splash de baunilha, rindo alto demais, dizendo que o trânsito estava insano. Quase morremos, como se fosse uma piada. Leia, disse mamãe, ao ver a pilha de caixas que eu carregava. Você trouxe coisa demais. Promoções, respondi no automático. Um script que conheço de cor. Os olhos da Gena percorreram a pilha. A boca dela fez aquele estiramento, meio sorriso, meio avaliação. Uau, disse. Eles vão enlouquecer. Seguimos os rituais: chocolate quente em canecas descombinadas.
O debate eterno sobre se Duro de Matar é ou não um filme de Natal que papai se recusa a deixar morrer. Colocamos os biscoitos. Max adormeceu no sofá segurando uma bengalinha de açúcar como se fosse um mastro de bandeira. Levei-o para o quarto de hóspedes, com o colchão cheio de caroços, e o cobri com a colcha amarela da minha avó. À meia-noite chegou silenciosa. A casa repousava pesada. Fiquei parada diante da árvore, sozinha, observando como as luzes pescavam no vidro da janela como se houvesse uma segunda árvore lá fora. Essa é a parte que eu amo, o antes. O dia inteiro suspenso em um único suspiro. Tirei uma foto da escada, a árvore, a montanha de caixas, o brilho. Disse a mim mesma, ok, é por isso que você fez tudo isso. É para isso. Amanhã chegou como sempre. As crianças correndo pelo corredor. Papai sacudindo os sinos de trenó antigos que ele guarda numa gaveta da cozinha. Mamãe fingindo surpresa com uma data que acontece no mesmo dia todos os anos. Papel voando. Gritos. Não acredito. Era isso que eu queria. O ar tinha gosto de café e açúcar. Então Max abriu o primeiro presente. A caixa era macia. Meias, pensei. Dentro havia apenas uma caneta preta de clique, daquelas que vêm em pacotes de 5 na farmácia. Ele virou na mão como se pudesse haver um compartimento secreto. O orçamento estava apertado, disse meu pai para todos, alegre, como se tivesse resolvido um enigma com um bordão. Max piscou. Eu fui mal este ano? Perguntou. Tentou fazer parecer uma piada, mas a voz deu uma leve tremida. Senti algo dentro de mim abrir, como um zíper puxado de cima a baixo. Não foi um grito, nem um estalo. Apenas uma linha limpa, se abrindo. Abre o próximo, falei alegre demais. Ele abriu. Meias. Meias cinzas, curtas, 2 números maiores que o dele. Adultas. Alguém pegou o pacote errado na pressa. Ou não foi pressa, só descuido. Do outro lado da sala, Elis gritava feliz com o tablet. Lia abraçava a caixa de Lego como se fosse um bote salva-vidas. Piper levantava a fita da casinha de bonecas com reverência. Jenna filmava tudo, rindo, narrando. Melhor Natal de todos. O celular dela nunca apontou para o meu filho. Olhei para minha mãe. Ela ajeitava um enfeite que não precisava de ajuste. Olhei para meu pai. Ele deu de ombros, como quem comenta o tempo. Tivemos que priorizar, disse, como um porta-voz de comissão de orçamento. Max clicou a caneta uma vez, 2. Clique, clique. O som era pequeno e implacável. Minha boca tinha gosto de café frio e metal. Jenna se inclinou para mim e disse baixo, como se estivesse me fazendo um favor. Não transforma isso em problema, Leia. É Natal. O zíper continuava se abrindo. A primeira vez que paguei pelo Natal dos filhos da Jenna, Piper era recém-nascida e o trabalho do Kyle tinha diminuído. Jenna me ligou chorando no estacionamento de um shopping em novembro. Não sei como vamos comprar presentes, fungava. Eu disse a frase que já me arrependi 100 vezes. Deixa comigo este ano. 3 horas depois, eu estava no Target com um carrinho cheio de brinquedos. Mamãe me mandou mensagem, você é um anjo. A Jenna tem muita sorte de ter você. Sorte? Essa palavra me soava como uma fita apertada no meu pescoço. Nunca voltou ao normal. Virou expectativa. Depois daquele inverno vieram os aniversários, os brinquedos de só porque sim, os sapatos de volta às aulas, as mensalidades do futebol, as fantasias do recital de dança, o conserto dos freios da minivan, o depósito do apartamento pela estabilidade das crianças. Quando a creche aumentou o preço, fui eu quem bancou. Quando o chefe do Kyle esqueceu de pagar, fui eu quem cobriu o buraco. Diziam que eu tinha a cabeça boa e o emprego estável, que na prática significava, você aguenta o tranco. E eu aguentava. Mas cada vez que eu fazia isso, a próxima conta era maior. Meus pais me aplaudiam como se eu fosse um eletrodoméstico muito eficiente. Mamãe dizia, você sempre foi tão organizada. Temos orgulho de você poder ajudar. Papai completava, na nossa família, família cuida da família. Tradução, Leia cuida de todo mundo.
Eu podia ser a heroína, desde que nunca pedisse nada de volta. Quando tentava recuar, vinham os roteiros prontos. Jenna, são literalmente alguns centenas de dólares. Você faz isso em um dia. Quer que eles se sintam excluídos? Mamãe, não seja tão literal. Você sabe como crianças são. Por que trazer dinheiro para tudo? Se eu pedia um plano, surgia uma nova emergência. Se eu pedia limites, vinha o silêncio gelado seguido da explosão, mais tarde, de como eu era difícil ou fria. Amor na nossa família se provava em transações e eu era o cartão que nunca dava recusado. Na primavera passada, disse a Jenna que não poderia pagar pelas aulas de natação. Pronunciei aquelas 3 palavras como uma confissão, dessa vez não posso. Ela me mandou 10 mensagens em 3 minutos, são 300 dólares. Eles vão se afogar. Você é inacreditável. Depois, mamãe ligou com aquela voz que reserva para quando eu sou o problema. Leia, você sabe que consistência importa. Não seja cruel. Eu respondi, eles precisam de pais, não de um programa de doadores. E ela ficou em silêncio como se eu tivesse falado um palavrão. Em agosto, saíram as listas de material escolar. Jenna postou uma foto com 3 carrinhos transbordando de cadernos espiral, canetas coloridas e cola com glitter. Legenda, volta às aulas. Hashtag abençoada, hashtag vida de mãe. Nos comentários, obrigada, Léo, pelos códigos. Códigos? Como se eu tivesse vencido uma caça ao tesouro, e não simplesmente passado meu cartão. Max também percebia as coisas. Compramos para ele uma bicicleta usada no marketplace. Lixamos na varanda e pintamos de laranja, sua cor favorita. Ele deu o nome de Tigre. Quando Jenna viu, riu e disse, ah, vintage. Depois olhou para os filhos e, em tom brincalhão, nem todo mundo ganha tudo novo. Era uma piada. Não teve graça. Eram pequenos cortes que se acumulavam. Uma pilha de etiquetas de Papai Noel no balcão da mamãe, todas na minha caligrafia. Uma foto que Jenna postou da árvore do ano passado, legenda, arrasamos. Como se a pilha de presentes embaixo tivesse brotado do esforço deles. No dia em que ela me disse, a mamãe fala que você compra coisas pra gente porque não tem mais ninguém, antes de me abraçar pela cintura e pedir se eu podia trançar o cabelo dela como fazia antes. Em novembro, os pedidos começaram a se empilhar como tijolos. Jenna, você ainda consegue aquele desconto em laptop? A escola dela disse que ela precisa de um. Eu não consigo comprar um MacBook novo. Talvez um Chromebook recondicionado. Jenna, é pra escola. Não seja estranha. Mamãe, vou te mandar as listas de desejos. Faz o que puder. Papai, me avisa quando os pacotes chegarem para eu esconder. Kylie, rara participação. Yo, pega pilhas. Mantive no bloco de notas uma lista que parecia uma conta de luz, tablet, Lego, fones de ouvido, casinha de bonecas, tênis, kit de arte, outro kit de arte porque o primeiro não tinha as cores certas. Enquanto isso, Max trouxe da escola a autorização para uma excursão de 25 dólares. Eu fiquei encarando o calendário até os números fazerem truques na minha cabeça, e o aluguel me fez engolir seco. Naquela noite, enquanto Jenna me mandava links de tênis de 120 dólares e de uma casinha de bonecas de 260 para deixar na casa da vovó, eu fiz um Venmo de 25 para a professora Miss R e disse a mim mesma que estava sendo dramática. Prometi que manteria o limite naquele Natal. Uma semana antes, falei para mamãe e papai. Vou ficar dentro do orçamento. Mamãe respondeu, vamos ver. Papai disse, não seja dramática. Então Jenna mandou mensagem, compramos algo legal pro Max, aliás. Eu digitei, não precisava. E me permiti relaxar por um segundo. Na nossa família, legal significa caro. Pensei, talvez estejamos virando a página. Não estávamos. Na manhã de Natal, Max abriu uma caneta e um par de meias. Os primos abriram minha planilha. Jenna sussurrou aquela velha frase, não faz disso um problema. Como se o problema já não existisse. Algo dentro de mim decidiu parar de ser a torneira. Não fiz discurso. Fui ao banheiro, tranquei a porta, apoiei as mãos na pia.
Meu rosto parecia o de quem atravessou um vento forte. Abri as fotos e encarei a imagem que tirei à meia-noite, a árvore iluminada, a montanha de caixas. Abri meu bloco de notas, a lista de compras detalhadas com os totais em negrito. Abri meu aplicativo do banco, a autorização ainda pendente, o saldo empilhado como Jenga. Joguei água no rosto e voltei para a sala. Max estava no tapete construindo um horizonte de caixas vazias, porque quase nada tinha o nome dele. Ele tinha desenhado uma estrada com a caneta num cartão de presente descartado. Mãe, disse quando me viu, a gente pode ir para casa logo? Daqui a pouco, respondi baixinho. Quer me ajudar primeiro? Ele assentiu, ansioso por ter uma tarefa. Calcei minhas botas, vesti o casaco e caminhei até a porta. Vou mover meu carro mais perto, eu disse. Mas você está estacionada bem ali, Jenna respondeu, apontando para a calçada e rindo. O celular ainda estava na mão dela, como se tivesse nascido ali. Beleza, falei. Minha voz soava normal. Por dentro, o zíper tinha chegado ao fim e o tecido já se abria em duas metades limpas. Dei ré na SUV até a varanda e abri o porta-malas. Entrei de novo na sala e peguei a primeira caixa com minha letra na etiqueta. O que você tá fazendo? Jenna perguntou. O riso já tinha sumido. Organizando, respondi. Levei a caixa lá pra fora, depois outra, depois mais 3. Leia, deixa isso, disse minha mãe, dobrando um pano de prato que nem precisava ser dobrado. As crianças estão brincando. Não estão, falei. Não todas. Meu pai se levantou com um grunhido. Tá bom, disse ele, com um aviso embutido na palavra. Não seja mesquinha. Peguei meu celular e abri a foto da noite anterior. Mostrei na cara da Jenna. Olha a pilha, falei. Agora olha as etiquetas. Passei para as anotações: tablet, Lego, casinha de boneca, tênis, fones de ouvido, kit de arte. Tudo meu. Meu filho ganhou uma caneta. Vou levar de volta o que paguei. Kylie finalmente levantou os olhos do celular. Você não pode simplesmente pegar os presentes das crianças, disse, como se estivesse citando uma lei. Posso pegar o que eu comprei? Respondi. Se é realmente de vocês, fica. Se é meu, vai comigo. Meu pai tentou puxar a autoridade calma. O orçamento estava apertado, repetiu pela segunda vez, como se repetição pudesse consertar ética. Precisamos priorizar a família com mais filhos. A família com mais filhos tem 2 pais, eu disse, sem levantar a voz. Eu cansei de ser a terceira. O rosto da Jenna mudou. O sorriso sumiu, os olhos ficaram duros. Você sempre achou que era melhor do que a gente, ela disse. Não, respondi. Sempre achei que, se eu desse o suficiente, vocês iam retribuir. Max veio até a árvore com propósito, lendo as etiquetas. Esse aqui diz Tia Leia, ele falou, levantando uma caixa um pouco maior que o peito dele. Filho, pode trazer tudo que tiver escrito Tia Leia até a porta, pedi. Ele assentiu. Sério. Uma criança em missão. Ele andava com cuidado entre os primos, perguntando. Posso ver sua etiqueta? Eu devolvo já. Os primos entregavam as caixas, porque eram crianças, e crianças geralmente escolhem a justiça se os adultos não as ensinam ao contrário. Jenna se colocou na frente para barrar. Ele não decide isso. Nem você, falei. Não com o meu dinheiro. Não com o meu filho. Carreguei a última das caixas e tirei outra foto da árvore. Um lado já vazio, o outro provando o que eles realmente tinham comprado. Mandei a foto no grupo da família, presentes recuperados. Não fiz para punir ninguém. Eu precisava de prova do que realmente tinha acontecido. Assim, depois, ninguém poderia distorcer a história. Segurei a mão do Max, caminhamos até o carro. Se você sair assim, não volte mais, meu pai gritou da varanda. Virei. Se for isso mesmo que quer dizer, fala claramente, respondi. Ele não disse. Parecia um homem que tinha repetido uma frase pronta e, de repente, ela soava errada na própria boca. Max prendeu sozinho o cinto da cadeirinha, as mãozinhas mexendo nos fechos.
Entrei no banco do motorista, o coração alto, mas firme. Antes de arrancar, perguntei: o que você quer no café da manhã? Ele pensou. Panquecas, com chocolate demais. Isso a gente pode fazer, falei. Engatei a marcha e não olhei pelo retrovisor. Fomos ao diner da Maple, aquele das cabines vermelhas rachadas e da garçonete que chama todo mundo de querido, como se fosse o nome no documento. Max desenhou um mapa do tesouro no verso do jogo americano, usando a caneta. Colocou um vulcão, uma palmeira torta e um X dentro de um quadrado chamado casa. Lambeu o xarope do polegar e perguntou: a gente pode fazer o nosso próprio Natal em casa? Ele disse como um plano, não como uma perda. Já estamos fazendo, respondi. Meu celular vibrava até o ícone da bateria ficar vermelho teimoso. Tinha silenciado, mas a tela continuava acendendo como um alarme. Quando finalmente virei o aparelho, o grupo da família estava em chamas. Mãe, Leia, traga os presentes de volta. Isso não é saudável. Pai, você nos envergonhou. Tia Carol, não é assim que fazemos as coisas nesta família. Jenna, você tá brincando? Ela está chorando. Kylie, isso é roubo. Kylie, de novo, meu primo é advogado. Disse que podemos abrir um processo. Mãe, nós priorizamos as crianças com mais necessidade. Você só tem um filho. Seja generosa. Essa última frase queimou na tela. Você só tem um filho. Como se quantidade definisse valor. Como se os sentimentos do meu filho fossem erro de arredondamento, por ele ser único. Coloquei o celular virado para baixo. Escrevi em separado para a tia Nain, aquela que manda cartões de aniversário com adesivos e notas de $10 dobradas dentro. Feliz Natal. Max e eu estamos comendo panquecas. Estamos bem. Ela respondeu com a foto do gato usando o gorro de Papai Noel e escreveu: orgulho de você, querida. Limites também são presentes. Voltamos para casa. Empilhei as caixas na sala, debaixo da nossa árvore menor. Aquela que pende um pouco para a esquerda por causa do pé de metal torto. Max ajudou a arrastar as mais leves. Essas ainda vão para os primos? Ele perguntou. A maioria, sim, respondi. Mas vamos fazer diferente. Como? Vamos reembrulhar e colocar etiquetas honestas. E separar algumas para pessoas que precisam e não têm uma Leia para bancar o Natal. E vamos garantir que o seu nome esteja nas suas. Ele assentiu, como se fosse óbvio. Posso dar alguma coisa para mim? Max perguntou. Claro que pode, respondi. Abrimos alguns presentes para reembrulhar. Escrevi em etiquetas novas, letras grandes e bem claras, da tia Leia. No tablet, colei um post-it, metade volta para a poupança, metade vai pro abrigo. Fiz o mesmo com a casa de bonecas e o kit de arte extra. Não porque os primos não merecessem coisas boas, mas porque a história precisava ser verdadeira. Por volta das 3, começaram as batidas fortes. Punhos na porta, tão duros que a guirlanda tremeu. Max se assustou. Coloquei a mão no ombro dele. Tá tudo bem, eu disse. E era a verdade. Medo e culpa moram na mesma gaveta. E eu tinha arrancado essa gaveta e jogado no jardim. Leia, Jenna gritou do lado de fora. Abre a porta. Abri. Ela estava na varanda com um casaco de frio jogado por cima do pijama. O cabelo preso em algo que um dia foi um coque, mas agora parecia uma cerca mal feita. Minha mãe pairava no degrau, segurando um pano de prato como se fosse arma e adereço ao mesmo tempo. Meu pai andava de um lado pro outro no meio-fio, como um general que dá ordens de longe, onde é seguro. Cadê os presentes? Exigiu Jenna assim que entrou. Você tá arruinando o Natal, disse em seguida, com aquela voz frágil de quem quer chorar sob comando. Você não se importou em arruinar o Natal do meu filho, respondi. Você só se preocupa com etiquetas. Não é sobre quem comprou o quê, ela retrucou. Mas sempre foi, eu disse. Você só preferia quando eu não falava em voz alta. Mamãe avançou com o tom de igreja. Leia, devolve os presentes. Seus primos vêm mais tarde.
Podemos resolver isso em família. Resolver em família foi exatamente o que nos trouxe até aqui. Vai ser assim: amanhã, seus filhos vão ganhar os presentes que eu comprei, com meu nome escrito. Você vai contar a verdade. Não vai postar foto com legenda "fizemos bonito", como se eu não existisse. E nunca mais vai entregar uma caneta pro meu filho enquanto segura o meu tablet. O queixo de Jenna se ergueu. A gente comprou algo legal pro Max, ela disse. Tá em casa. Esquecemos de trazer. O que é? Perguntei. Eles piscaram ao mesmo tempo. Um dueto de silêncio. É surpresa, disse Kylie. Pra quem? Perguntei. Mamãe tentou abrir a fechadura com a chave da gentileza. Querida, não transforma eles em vilões. Eles estão passando por dificuldades. Eu sei, respondi. Eles estão passando por dificuldades há anos, e eu tenho pago para que possam fingir que era passageiro. Meu pai finalmente entrou na conversa. Você sempre achou que dinheiro resolve tudo. Não, eu disse. Vocês sempre pediram para eu resolver tudo com dinheiro. O silêncio caiu. Atrás de mim, Max puxou minha manga. Posso mostrar meu mapa para eles? Sussurrou. Depois, sussurrei de volta. A gente ainda tá terminando uma coisa. Jenna apontou para a pilha atrás de mim. Se você não devolver, vou dizer para as crianças que você roubou o Natal. Vocês já dizem que o Papai Noel é generoso quando sou eu quem paga, falei. Não vou mais fazer esse papel. Ela me olhou como se não me reconhecesse. Talvez não reconhecesse mesmo. Talvez eu nunca tivesse deixado ela ver. Você é cruel, disse por fim. Não, respondi. Eu sou Clara. Fechei a porta. Ela continuou batendo por mais 1 minuto, depois menos. A voz da minha mãe implorava através da madeira. Kylie murmurava ameaças jurídicas para o vento. Meu pai disse. Chega. Passos se afastaram. O silêncio voltou. Max me entregou o mapa que tinha desenhado. Nosso prédio, uma árvore de Natal na janela, 2 figuras de palito com os nomes Max e M. Ao lado, em letras cuidadosas, ele escreveu: X marca o lugar. Senti aquela ardência quente atrás dos olhos que não é tristeza. Alívio às vezes usa os mesmos sapatos. Fizemos chocolate quente. Assistimos ao filme do Renas de stop motion. Max adormeceu no meu colo, respirando devagar. Fiquei sentada sob nossa árvore torta, celular no silencioso, numa sala que parecia minha de um jeito que não era há anos. Na manhã seguinte, escrevi 3 e-mails. Um para o abrigo, pedindo a lista de desejos de Natal. Um para a assistente social do distrito escolar, perguntando se havia famílias precisando de casacos de inverno do tamanho do Max. Um para o banco, pedindo um extrato limpo das compras de dezembro. Não porque alguém exigisse provas, mas porque eu precisava transformar meu hábito de resolver problemas em algo que não fosse só sustentar a história da minha irmã. Ao meio-dia, fui até a casa dos meus pais sozinha. Deixei 3 sacolas de presentes na varanda, com etiquetas novas. Toquei a campainha e dei um passo atrás. Jenna escancarou a porta como se já estivesse esperando ali. Isso é infantil, disparou. Isso é honesto, respondi. Ela pegou uma etiqueta e leu em voz alta, da tia Leia. As palavras soaram estranhas na boca dela, como se tivesse sido pega no flagra, lábios afundando, a trilha pulando. Mamãe surgiu atrás, olhos marejados. A gente só queria que todos tivessem um bom Natal. Eu também queria. E completei. No próximo ano, vocês podem dar o que conseguirem, ou podem ser honestos sobre o que não podem. Mas não vão ter o meu dinheiro e o meu silêncio ao mesmo tempo. Voltei para casa. Silenciei o grupo da família por 24 horas. Max e eu construímos uma cidade de papelão e desenhamos ruas com a caneta. Ele fez uma placa escrito Cidade de Max mais Mamãe e eu colei na parede com fita azul, como se fosse peça de galeria. Naquela noite, tia Nain ligou. Tá tudo bem? Tá sim, respondi. E percebi que era verdade. Ótimo, ela disse. Às vezes, a única forma de parar de ser usada é parar de ser útil para as pessoas erradas.
Isso dá para estampar numa caneca, falei. Ou bordar numa almofada com glitter, ela riu. Feia e certeira. No dia seguinte, o barulho foi sumindo. Gena postou uma foto das crianças segurando os presentes. Na legenda, obrigada, tia Leia. Sem hashtags. Sem nós. Só os substantivos e a verdade. Não consertou a gente. Consertou a frase. Meu pai não ligou. Minha mãe mandou um único texto. Nós te amamos. Coloquei o celular de lado. Amar é verbo. Estou esperando para ver qual eles escolhem. Naquela noite, Max e eu comemos as sobras e jogamos um jogo que inventamos com 2 dados e post-its. Ele perguntou se o tesouro no mapa dele podia se mover. Claro, eu disse. Desde que a gente guarde o mapa. Eu não virei uma pessoa diferente da noite pro dia. Ainda sou a fazedora de listas, a que paga adiantado, a que segura portas e carrega travessas. Eu não escolhi a crueldade. Escolhi a clareza. Parei de financiar uma história onde meu filho aprende que vale menos só porque é meu. Uma semana depois do Natal, Gena mandou mensagem. Podemos conversar? Nos encontramos em uma cafeteria no meio do caminho entre nossos apartamentos. Ela usava óculos escuros em ambiente fechado, como uma celebridade escondendo um escândalo que ninguém mais tinha ouvido falar. Empurrou um latte na minha direção. Oferta de paz. Eu esperei. Eu fiquei envergonhada, disse ela. Na casa, na frente da mãe, das crianças, do Kyle. Eu fiquei envergonhada pelo meu filho, respondi. Na frente de todo mundo. Ela assentiu. É verdade, a gente se apoiou demais em você. É. Não vou prometer uma vida nova amanhã, disse. E soou como ela mesma pela primeira vez em meses. Mas vamos parar de fingir que o seu dinheiro é o nosso esforço. Vou contar a verdade para as crianças. É um começo, falei. Ela encarou a xícara. Posso pedir uma coisa que não é dinheiro? Eu me preparei. Você pode me mandar aquela planilha? Ela perguntou. Eu não sei como fazer orçamento. Soltei o ar devagar. Sim, respondi. Limites não são muros,